customização não é só uma moda, é uma identidade que você traz do cliente na camiseta. Então, assim, esse é um momento para você conversar com o cliente, pedir para que ela vista a camiseta, e aí você pode marcar no corpo dela, ir para a mesa cortar e fazer de acordo com o que ela quer, sabe? E também lembrando para falar assim, olha, esse tecido tem algumas limitações, explicar essas coisas que eu estou falando aqui para cliente, porque isso tudo vai fazer com que o, o resultado final fique satisfatório, né? Porque o grande erro na hora de você entregar um trabalho de costura para alguém não foi a costura, tá? Foi a conversa que não existiu antes daquela costura. Então, assim, tudo que você puder conversar com o cliente, converse. E uma outra coisa também, já vai avisando para os seus clientes que você vai oferecer esse serviço e aí você já começa a dizer assim, olha, assim que você pegar a camisa, você traz a camisa e eu vou começar a fazer o seu abadá. Então, assim, ó, já vai falando com os clientes, porque às vezes eles pegam muito em cima da hora. Então, você vai ter que ter tempo, tem que criar uma dinâmica para que você consiga entregar, consiga fazer o seu trabalho direito, né? Eu separei aqui algumas referências de camisetas, que, ó, o legal é que você consiga visualizar que em uma camiseta você consiga fazer 4 modelos, tá? Para que você ofereça isso para o cliente. Quando eu trabalhava com customização de abadá lá no Centro Histórico, o João chegou até a fazer um banner para mim, que tinha escrito assim, customização de abadá, 20 modelos, não eram 20, eram 40 modelos, escolha o seu e entregue em 20 minutos. E eu fiz esse banner, ele fez esse banner para mim, eu coloquei na porta da minha casa, né, lá no Centro Histórico, e, gente, todo turista, todo mundo que passava, e até os meus clientes que eu já tinha durante o ano, eles levavam muito. E, assim, era eu sozinha fazendo tudo. Então, eu tinha que ter uma dinâmica em que eles olhassem assim, eu quero aquele modelo, e eu já cortar e já fazer tudo certinho, sabe? Então, assim, é bom que você já tenha modelos separados. E pensando nisso, eu fiz a pasta do Pinterest. E aqui eu vou trazer algumas peças para que você vá visualizando isso que eu estou falando. Ó, uma cliente básica, ela vai buscar mais conforto e funcionalidade, sabe? A peça tem que estar confortável e tem que funcionar para ela. Essa é uma cliente básica. Esse é um modelo bem simples, mas veja você, ó, respeitou a marca do evento, deixou a cliente confortável, ela não tem muitos recortes, mas tem um aberto decote aqui, ó, um decote canoa que cai dos lados. Então, assim, esse é o modelo mais fácil de fazer. E aí, o que você faz? Você coloca algumas pedrinhas, alguma coisa por cima, como o paetê, sabe? Uma lantejoula. Você pode aplicar uns tassels desse aqui, assim, na peça. Então, gente, ó, dá para fazer muita coisa, assim. Lembra que eu falei do simples, que fica lindo, porque a cliente pediu um modelo básico, ela quer conforto. Então, assim, ó, esse é um modelo para uma cliente que gosta de uma peça básica, conforto e que a peça funcione, tá? Ela pode jogar de um lado, pode jogar do outro e ela tá linda. Ó, uma cliente assim que ela é mais chique, mais fashion, o que que ela vai querer? Ela vai querer uma peça que tenha mais recortes, que seja ousada, que seja assimétrica. Eu vou colocar aqui um modelinho para vocês verem também. Esse é bem simples, mas também, ó, ele é bem ousado, assim, tem um decote V profundo, tem um pouco de brilho, mas veja só, a manguinha foi cortada, e também respeitou bastante ali a logo, dá para cortar só um pouquinho e ficou bem legal, eu gostei desse modelo, tá? Esse é uma cliente mais assim chique, que ela vai querer um decote com bastante brilho. E aí você pode oferecer isso para ela. Agora, uma cliente que gosta de peças assim mais ainda ousadas e mais sensuais ainda, tá? Com transparência, a peça mais colada justa ao corpo. A gente pode colocar esse, amor. Essa blusinha, ela foi cortada aqui, tá? E aí, quando ela aperta, dá um nozinho, fica mais justo no corpo. Tem um decote profundo, um decote V também, eu gostei bastante. E essa blusinha, a gente deu para colocar coisas atrás, deu para colocar plumas assim no ombro. Então, assim, o que você tiver e puder oferecer para cliente,
vai ser legal. E se você puder ainda fazer, vai ficar bem melhor. Lembra que eu falei dos tassels que vocês podem fazer para colocar? Você pode usar uma assim, com cores, mas você pode fazer assim também, ó, com franjas. Tá vendo? Tá dando para ver, gente? Ó, tá. Ó, gente, você pode fazer uns tassels desse assim, ó, com franjas e colocar em cima, tá vendo? Porque, ó, no meu canal aqui do YouTube, tem vários vídeos ensinando a fazer tassels, viu? Tem uma outra cliente que ela é mais prática, mas ela também é criativa, sabe? Então, assim, ó, ela vai querer uma peça que seja rápida, só com recortes. Então, assim, que seja fácil de vestir e que também fique bonita. Então, aquela outra... Essa é muito simples, é prática. Também é prática. Pode ser essa e depois você coloca a outra dos recortes. Então tá, já tá na tela. Uhum. Olha, gente, essa é uma cliente super prática. Você viu que ela colocou um topzinho por dentro de renda? Dei uma cavadinha no abadá, um nozinho, e aí aqui embaixo também um nozinho, tipo, ficou bem prático. Isso acontece muito. Sabe aquela cliente que vai chegar no seu ateliê e você vai dizer assim, ai, tá muito em cima da hora, então pode fazer isso, tá? E uma coisa legal é que você pode usar a máquina overlock para fazer o acabamento, mas também a máquina doméstica, ela super consegue cobrir essa demanda, sabe? De você cortar, passar no zigue-zague e depois passar uma costura reta. Então, não se preocupe muito quem não tem a máquina overlock. Então, assim, para uma cliente prática, é só cortar, passar no overlock ou no zigue-zague e costurar os lugares. E ainda tem alguns tecidos, algumas malhas que elas não abrem tanto, que dá para ficar só no corte. E aí você vai perguntar para a cliente se ela quer que só seja corte ou se tenha costura. Tá bom, gente? Coloca aquele... Isso, amor, esse. Esse, gente, é uma customização prática, mas aí também criativa. Por quê? Porque ela cortou, só teve cortes. Mas aí em cima ela colocou algumas coisas. Aqui em cima no ombro também foi colocado. Teve um corte, mas tem miçangas no ombro. Na cintura, abaixo da cintura, no quadril, tem os cortes que eu falei. Que em algumas malhas você consegue fazer isso. Na malha PV você consegue fazer. Na malha de algodão também. Mas nas outras malhas, elanca e outras malhas mais sintéticas, não dá para fazer, porque o fio puxa. Então, amor, vamos separar algumas perguntinhas ali, para a gente já ir respondendo? Então, a Jaqueline Divino perguntou, tem algum modelo de customização que estará mais em alta? Sim, gente, assim, ó, como a gente já tá muito no verão agora, nesse carnaval vai estar super em alta esse modelo de um ombro só, sabe? Um ombro só com uma manga maiorzinha, um ombro só com franja, um ombro só com flores. Então, assim, ó, um ombro só, todo mundo vai gostar muito, vai estar muito na tendência. Agora, tem um outro modelo, que são esses modelos de corte, sabe? De franjas. Esse modelo também dessa franja que você colocou, amor, só que usando o macramê, que também vai estar muito em alta. Então, assim, quem tiver habilidades manuais e puder fazer isso na customização para cliente, você ainda vai conquistar essa cliente do carnaval para o ano todo. Pensem nisso, gente, tá? Antes mesmo do cliente chegar, você pode, se você tem peças feitas por você, você pode separar num manequim, como esse que eu tenho aqui, ou se você não tem manequim, você pode separar uma peça que você fez e deixar no cabide, pendurado na sua salinha. Era isso que eu fazia quando eu comecei a costurar. Então, assim, era uma chance, uma oportunidade do cliente conhecer o meu trabalho, além daquela costura do abadá, sabe? Então, assim, uma outra coisa também, eu me preparava com algumas peças para vender para essas clientes que iam me visitar só pro abadá, tá? Então, eu conseguia vender, tipo, peças da parte de baixo para compor o look. Eu também fazia a customização da peça de baixo para compor o look do abadá que eu fiz. Então, essas intervenções você tem que oferecer para o cliente, além, né? E, tipo, não é pensar em oferecer muita coisa para o cliente para que a peça fique mais cara. Não é isso.
você vai oferecer na simplicidade, na medida que o look, a combinação do look do cliente está pedindo. Se o look do cliente está pedindo um decote com paetês e coisas mais complexas assim, você pode falar assim, olha, eu acho que ia ficar muito bonito assim. O que é que você acha? Você oferece, tá? E ele vai dizer se ele quer ou não. Mas a ideia não é deixar caro para o cliente. A ideia é você oferecer o máximo para que o cliente saia dali satisfeito e lembrando de você o ano todo, que volte para fazer outros tipos de trabalho com você, não só de customização de abadá. Uma outra coisa também que você pode perguntar para o cliente é o que ele vai usar junto com o look, se vai usar uma pochete, porque assim, se a cliente for usar uma pochete na cintura, não vai ficar legal você fazer uma customização cheia de franja embaixo que vai ficar em cima de uma pochete. Você pegou aí a ideia? Então, assim, é bom você perguntar, vai usar o quê? Aqui embaixo na sua cintura. Você vai de pochete, aí você vai usar... Você quer que eu faça uma roupa, uma customização no seu short? Eu acho que ficaria legal. Então, assim, vai oferecendo, vai conversando. E é importante alinhar a questão do abadá. Fala assim, ó, aqui eu não posso cortar, esse modelo eu só posso ir até aqui, esse tecido ele tem algumas dificuldades, então, assim, eu posso fazer o meu melhor dessa forma. Tudo bem para você? E aí, de repente, você já marca no corpo da cliente, que eu vou mostrar como é que faz agora, tá? E aí, depois você vai cortar e vai costurar e vai dar um prazo, assim, para entregar para a cliente. Nesse dia do atendimento da cliente, seria legal que você tivesse uma outra pessoa junto com você no ateliê, tá? Porque, assim, enquanto você está atendendo uma cliente, uma outra pessoa está chegando para pegar o abadá que você acabou de terminar, sabe? Então, assim, eu não sei como é aí na sua cidade, como é aí no seu estado, mas, assim, aqui na Bahia, a demanda é muito grande e é saindo um, entrando outro, e às vezes vem 4 pessoas, cada uma com 6 abadás. Pega a visão. Então, assim, é bom que você tenha alguém, assim, para atender o cliente e que você tenha e abra essa oportunidade para você de pegar trabalhos, assim, também mais rápido e que demande de concentração e de rapidez, sabe? Eu acho que é assim mesmo que tem que ir, gente. Tem que aproveitar a oportunidade. E para aproveitar a oportunidade, tem que estar preparada. É importante falar com o cliente e alinhar as expectativas dele. O que você está pensando nesse modelo? E aí ele vai falar para você e você vai fazer o seu melhor, tá bom? E um outro ponto que é muito importante é a organização do local do trabalho, tá? Lembrando que eu falei que você pode usar uma peça para poder chamar a atenção do seu trabalho para o cliente, para você conquistar aquele cliente, até vender aquela peça para o cliente, tá? Organização da sua bancada, agilizar, assim, deixar a sua mesa com os materiais já separados. Lembra as bobinas? Então, deixa as bobinas cheias com cores coloridas assim. Deixa branco, amarelo, azul, 2 de cada cor. Porque isso vai facilitar muito no processo quando você estiver costurando, tem que parar para encher bobina, sabe? Então, assim, já deixa as bobinas separadas. Uma outra coisa também que você vai ter que ter muita atenção é em relação ao tempo que você vai fazer o abadá e o tempo que você vai entregar o abadá, porque é para o mesmo dia, tá? Então, se preparem para isso também. Sobre a precificação desses abadás, é importante o quê? Tem muitas coisas envolvidas aí, ó. Tem envolvido o seu tempo de trabalho, a sua bagagem, o quanto de material que você tem para disponibilizar para o cliente, porque cada abadá pode ser um preço, tá? Por que pode ser um preço? Porque cada abadá vai ter um modelo diferente. E para cada modelo existe uma certa complexidade para ser feito, tem o seu esquema ali para ser feito. Então, assim, ó, cada abadá, é importante que você faça uma pesquisa na sua região, ok? E depois dessa pesquisa, você pense quanto que eu quero ganhar em cada abadá e quanto que eu posso entregar. Se você já tem uma certa experiência, ainda que você não tenha muita experiência, é importante que você coloque tudo isso na balança na hora de formatar o seu preço, tá? Então, aqui, onde eu trabalhava lá no centro histórico, eu era a pessoa que fazia o abadá mais caro da região, mas eu era a pessoa que entregava mais rápido e com qualidade. Então, isso tudo pesa para o cliente. O cliente fala assim, não, eu sei que eu vou naquela pessoa,
ela cobra mais caro, mas eu vou sair bonita e eu vou curtir todos os dias do carnaval com um modelo específico que ela criou para mim. Então, assim, tudo isso pesa na hora do preço. Então, é importante que você faça uma pesquisa, tá bom? Mas lembrando que é importante trazer também a simplicidade do corte, para que não tenha futuras surpresas, né? Porque é um tecido que às vezes é isso, ele é uma malha que ela não é muito, não tem muita qualidade, sabe? Então, se você fizer uma coisa simples, elegante, bonita para a cliente, colocar alguns brilhinhos, ela já vai ficar feliz. Não precisa fazer tantas coisas assim. Até porque muitas de vocês aqui já são ainda iniciantes na costura, né? Mas agora eu vou tentar mostrar para vocês, vou ver se eu acho aqui, porque eu não separei, um caderninho meu que tinha muitos desenhos, tá? E também vou mostrar aqui para vocês com um manequim. Vou pegar o manequim e vou mostrar. Estava guardado, que eu achei de muitos anos. Quando eu desenhei, eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, ó. Então, aqui tem os modelos na frente. Frente, costa, frente, costa, frente, costa. Aí, frente, costa, ó. Cada modelo desse aqui eu fazia em 20 minutos. Olha o modelo de um ombro só, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Ó. Eram muitos modelos, gente. Eu acho que são 20 ou são 40. Acabou. Mas acho que são 40 modelos. Então, eu apresentava isso pro cliente. E aí, depois, eu pedia para ela vestir. Eu tenho uma camisa de evento para mostrar para vocês, certo? Eu coloquei esse papel aqui para não mostrar a marca, enfim. A gente sabe que essa parte aqui é a parte da marca, né? Da camisa, que a gente não pode mexer muito. E aqui atrás e também tem os patrocinadores, certo? Então, o que a gente pode fazer com uma camisa dessa? Essa camisa aqui, você vestindo na cliente, você pode falar assim, ó, aqui eu não posso cortar, certo? O que eu posso fazer aqui, ó, é cavar um pouquinho, ó, certo? Aí ela fala assim, cava um pouco mais, aí você pode cavar um pouquinho mais. Lembrando que não pode cortar muito, porque aqui é a logomarca do evento. Aí a cliente quer com só cavado, tudo bem. Aí o que a gente pode fazer aqui? Cavou aqui, aí eu quero que tenha manga. O que eu posso fazer para permanecer com essa manga e deixar mais cavada? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso. Se a gente marcar assim na cliente, ó, a gente já tem um modelo. Tá dando para ver, gente? Quer que eu risque mais? Se a gente marcar aqui, ó, a gente já tem a metade do ombro cortado, certo? Então, assim, ó, esse é um modelo cavado. Atrás a mesma coisa. Você pode cavar um pouquinho mais atrás e fazer a mesma coisa na manga, certo, gente? Esse é um modelo. Deu para pegar aí? Perfeito. Esse modelo você pode passar aqui no zigue-zague e depois passar na costura, tá bom? Deixa eu centralizar aqui para vocês. Agora eu vou fazer um outro modelo que dá para fazer também. Vou pegar essa aqui só para apagar. Vamos fazer agora um modelo de um lado só? Aí o que você faz? Você vai perguntar ao cliente se você quer esse lado ou você quer esse lado. Aí o lado que ela escolher, você vai fazer isso. Ó. Você vai marcar no corpo dela. Por que no corpo dela? Porque no corpo dela você vai conseguir ver se vai dar certo, se não vai ficar só faltando tecido para cobrir o peito. Entendeu, gente? Então, aqui, ó. Você vem aqui, marca no corpo da cliente, ó. Até o outro lado, tá vendo? Tá dando para ver, gente? Tá, né? Marca até aqui, ó. E depois corta, certo? Essa parte aqui de trás vai pegar aqui. Esse modelo de lado tá feito. Atrás a mesma coisa. Depois que você marcar na cliente, você pode levar a blusa para mesa e cortar certinho. Não corta aqui, tá? Se você cortar aqui, o que pode acontecer é você machucar a cliente e isso nós não queremos, tá bom? Então, vamos fazer um outro modelo aqui nessa camisa. Eu quero um decote, tá vendo? Um Vzinho, eu quero um V. E aí, como que você vai fazer para amarrar essa blusa na cliente, se ela quiser uma blusa que amarra atrás?
Aí você vai fazer o seguinte, você vai marcar aqui na cliente e depois você vai chegar aqui na parte de trás, ó. Aqui, ó, na parte de trás você vai descer isso, ó. Sabe o que é isso? Isso aqui já é a alça que a cliente vai amarrar nas costas, certo? E esse patrocínio aqui, ó, se for o caso, talvez você consiga cortar ele e colocar na parte daqui de baixo, porque aqui embaixo ó, vai ficar a parte que a cliente vai ficar aqui assim, cavado, entendeu? Aqui vai ficar a costa nua e essa parte você vai amarrar nas costas. E aqui na frente, ó, vai ser cavado, tá? Cavado assim, ó. Deixa eu mostrar cá. Ó, aqui na frente você faz cavado, bem cavadinho. Tá vendo? E essa parte aqui de trás vai cobrir as costas. Essa daqui vai sair e essa marca vai ficar aqui embaixo. Certo, gente? Você pode cortar e colar com cola de tecido. Ou você pode cortar e costurar os quadradinhos. Tá bom? Mas isso você pergunta antes para a cliente se ela vai querer esse modelo mesmo. Porque esse modelo ele vai exigir que você faça mais coisas. Certo? Aí eu vou fazer agora um outro modelo. Peraí. Vamos fazer um modelo que seja mais fácil e que deixe a cliente confortável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse modelo aqui, ó. É um modelo de uma camisa com um decote para ela jogar de lado, ó. Marcou aqui, gente, já foi. Você já pode cortar, entendeu? Pede para a cliente vestir de novo para ver se ela quer que abra mais. E aí depois é só fazer a costura e entregar o abadá. Tá bom? Não precisa ficar inventando muita coisa. O que tem que mostrar é a cliente que tem que gostar. Ela gostando, depois é só colocar o acabamento. Na parte das costas, a mesma coisa, gente. Dá para você marcar também na cliente, ó, as tiras, ó. Até onde ela vai querer, respeitando a área da marca. Tá certo, gente? Então, assim, ó. Dá para marcar aonde a cliente quer, ó, para fazer as franjinhas, ó. E aí vai estar muito na moda agora, as malhas que a gente pode fazer isso, gente, ó, esticar dessa forma, a gente consegue, nessa direção aqui, fazer os pontinhos, os nozinhos dos macramê, que tá na moda agora. Quem tem habilidade para fazer isso, é só cortar e dando os nozinhos, mas tem que puxar. E a malha tem que deixar fazer isso, né? Senão, não inventa de fazer esse modelo, tá bom? Isso, ó, gente, esse mini curso, ele é um mini curso onde eu ensino você a perder o medo de cortar qualquer tecido e você ganha habilidade para cortar com vários tipos de tesouras, certo? Então, tá aí o QR Code na tela. Você pode aproximar seu celular e abrir para você dar uma olhada nas informações. Tem o mini curso, o Poder da Costura também, para quem ainda é iniciante, não sabe costurar. Eu ensino a costurar do básico até o avançado. Também está aí na tela. Curso de costura, Estude Nea Santana. Lá você vai poder ter um acompanhamento completo. Isso, verdade. Vai ter um acompanhamento completo. A gente tem mentorias todo mês com as alunas para a gente responder dúvidas. E são mais de 100 aulas gravadas. É um curso completo para você aprender a costurar do básico até o avançado. E também tem aí na tela para vocês darem uma olhada, gente. Que tal você começar a costurar suas próprias roupas do zero em poucos meses? Seja para vestir você ou a sua família, por hobby ou para fazer uma boa renda extra no final do mês. Se você ficou interessada, é só clicar aqui para saber de todos os detalhes do Estúdio Nea Santana. Fazendo a sua inscrição agora, você terá um acesso a um acervo com mais de 100 aulas gravadas, que vão te ensinar os primeiros passos na costura. E através do meu método, Operações Simuladas de Costuras, você vai praticar os principais acabamentos, evoluindo desde os primeiros pontos à mão até fazer um blazer e um vestido de festa. Temos também as lives cheias de conteúdo e entretenimento.
mentorias em grupo com as alunas. Você terá acesso a bônus incríveis, apostila para baixar e imprimir, além de um lindo certificado e suporte para tirar suas dúvidas diretamente comigo. Meu nome é Nea Santana e eu estarei aqui te esperando para te ensinar com muito carinho, viu? Um abraço!